Olá, eu sou a Camila Grasso. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou Juliana Esperandil e hoje a gente vai falar sobre afetividade e masculinidade preta e periférica. Roda a vinheta. Oi pessoal, aqui quem fala é Luiz Gama, vim aqui pedir licença e desculpa antes de começar o episódio de hoje, porque eu não vou conseguir participar, né? Houve um conflito de agendas. É igual namoro mesmo. No início, tá tudo empolgado, entendeu? Quer ir pro escritório, marca de sair com os amigos, daqui a pouco começa a inventar pretexto pra não ir, manda desculpa, não vai trabalhar, falta, chega atrasado. É assim que acontece. Digamos assim, que o Luiz músico competiu hoje com o Luiz psicanalista do podcast Papo Furado PC. Né? Mas enfim, eu sei que vai ser demais. Hoje o episódio vai ser com o nosso querido Cleiton Mendes, né? Ele vai falar aí sobre masculinidade preta e periférica, um assunto urgentíssimo, necessário para se falar. Ele vai falar do livro dele, vai falar muita coisa interessante para vocês, tá? Então aproveitem essa reunião de cartel hoje, né? Com esse mais um espetacular, tá bom? Grande beijo, grande abraço e até semana que vem. Hoje a gente está sem o Luiz Gama, o nosso quarto componente do Papo Furado, porque, bom, ele está com outros compromissos aí, porque o papo não é tão importante assim para ele, mas tudo bem, a gente vai fingir normalidade. Mas então, o papo hoje está sério, né? Já que a gente não tem aqui o nosso componente que faz todos os tropeços para vocês e dá todo o nome dele nos tropeços. Mas a gente tem o nosso mais um, a gente está muito honrado de receber ele, Cleiton Mendes, que é poeta, escritor, está escrevendo o 4º livro dele, tá? A África é logo aqui. É uma experiência que ele viveu em Moçambique, o livro está muito legal. Ele também é articulador cultural, produtor cultural, carteiro poeta e slammer. Estamos muito felizes hoje de receber um poeta, porque, como dizia Freud, os poetas e os romancistas são aliados preciosos. E o seu testemunho merece a mais alta consideração, porque eles conhecem, entre o céu e a terra, muitas coisas que a nossa sabedoria escolar nem sequer sonha ainda. São, no conhecimento da alma, os nossos mestres. Bem-vindo, Cleiton. É uma honra para a gente ter você aqui, Cleiton. Estamos bem felizes. Espero que você fique à vontade aí com a gente para bater esse papo. E é um prazer estar aqui hoje, porque quando eu propus o assunto, vamos falar sobre isso. Maravilhoso. Maravilhoso! Maravilhoso. Porque no momento era assunto que eu estava conversando muito com um amigo meu, Cassiano, que a gente, né, somos de periferia, trabalhador, assalariado e tal, e a gente não fala sobre afeto. Inclusive, eu até gravei um vídeo que eu completei 30 anos e eu nunca tinha falado eu te amo para minha mãe, que a gente expressa a forma de amor de uma maneira diferente, sendo, no nosso caso, na nossa família, sendo útil na vida do outro, sabe? Ela quer falar que me ama, ela faz uma comida que eu gosto. Eu quero falar que eu amo ela, eu pago um boleto. E assim a gente vai demonstrando afeto, porém esquece e não percebe, às vezes, o quão importante é verbalizar também. Então, a gente estava num boteco, como vocês falaram aí, que a ideia é ser descontraída, a gente estava falando, mano, nunca falei eu te amo pra minha mãe, cara. Aí ele perdeu a mãe recentemente, pô, não espera sua mãe estar na cama do hospital pra você falar eu te amo, não. Eu falei, caraca, aquilo mexeu comigo e eu falei, não, tentar desmistificar algumas coisas. Então, quando eu propus esse assunto, estava reverberando muito em mim esse lance da afetividade masculina, ainda mais colocado num nicho preta, periférica, masculina, que vai limando muitas coisas, né? Enfim, falei demais. Não. Nada. Pois é, porque veja, esse é um tema muito importante para a gente ouvir um pouco, né, das suas elaborações, porque veja, Cleiton, você está entre 3 mulheres brancas e recentemente eu pude entender na pele o que era racismo, não na minha, porque, enfim, mas eu pude entender frente aos meus olhos e foi muito difícil. E hoje eu entendo que parece que eu preciso voltar 2 casas atrás para entender de fato o que é isso.
porque eu achava que eu entendia. E hoje é um prazer poder estar aqui com você e poder ouvir um pouco das suas elaborações, porque a gente também precisa ouvir, a gente precisa dialogar juntos, né? A gente, se a cor da nossa pele for um veículo para dar lugar, para dar voz a mulheres e homens pretos, que sim, que seja, sabe? E a gente precisa muito aprender, muito. Então, vai ser muito importante esse papo, acho que, enfim, pra gente. Acho que foi um encontro tão bonito, porque a gente conheceu você através, né, do vídeo do Canal Preto, com a sua Que legal. poesia, que é linda. Episódio 15, a arte de resistir. Eu acho que não tem nada mais precioso para definir a arte de resistir nesse momento do que a poesia de um sujeito chamado Cleiton Mendes, né, que é escritor, poeta, slammer, MC e produtor cultural. Vocês vão encontrar uma enunciação muito melhor, porque ele é um poeta, né, gente? Eu vou ler aqui, mas assim, há uma enunciação de poeta, né, no vídeo Letras Pretas, escrita e leitura na periferia, que é do Canal Preto, tá? Depois vocês procuram lá. Primeiro terminar de assistir aqui, depois procura lá. Mas eu gostaria de dizer também aqui que eu acho que essa mensagem, se pudesse ter em todos os vídeos, né? Vamos lá. Eu sou a contradição, favelado com o livro na mão. Eu sou a contradição, favelado com o livro na mão. Valeu, Alessandro Buzo, pela inspiração. Literatura periférica é a minha ostentação. Então, toma, poeta preto, tipo Luiz Gama, poderoso como Obama, mais perigoso que Osama. Sou racional, fi. Sou negro drama. Eu estou pela leste, pelos loucos, nordeste, meu povo. É papo reto, tipo um jab de boxeador, curto e direto. Exijo mais respeito e faz favor. Eu não vim para esclarecer, eu vim para escurecer. Tipo Malcolm X, tipo Kunta Kinte. Tô com o machado de Xangô e a leveza de um herê. Vou ressaltar a minha cor, doa quem doer. E olha que ironia, olha que ironia. Os meus erros de português vira gíria e os playboy copia, diretamente da periferia. Eis aqui mais um representante do fundão. Nos meus versos, protesto contra a covardia. E eu protesto contra a discriminação. E o sistema? O sistema gela quando vê um livro na mão do pretinho da favela. Tentam nos ludibriar com novela, mentira na tela, propagam mazela. Mas eu não dou goela. Fecho com Marighella. Sou formado em Viela. Meu professor, Mandela. Maravilhoso. Que maravilhoso. A menina Freud tinha razão, né? Os poetas são nossos mestres mesmo, a gente não sabe de nada. Que genial. Parabéns. E quando eu fui fazer o contato com você, né, para falar como é que você queria que a gente colocasse a sua imagem, já veio essa sua vontade de falar e a sugestão do tema, você já estava mexido com isso. Eu achei isso tão bonito, esse encontro, assim, de estarmos naquele momento e aí cada um mexido com as suas coisas. Porque o mês que a gente falou sobre o racismo foi um mês que mexeu muito com a gente também. Particularmente, né, quando a gente estava gravando sobre o racismo, não, quando a gente estava jogando os vídeos, né, porque a gente grava um mês antes de jogar, normalmente. Eu estava em Salvador e teve um vídeo que a gente soltou no dia que eu fui para o Cortejo Afro, lá em Salvador, e eu me emocionei tanto, foi tão bonito, assim, porque o Cortejo Afro é difícil, né, encontrar palavras, assim. Mas a gente estava sentindo, com esses vídeos, a gente sentiu muito como a própria internet é racista, né? Então, assim, vivenciar isso no universo que eu estava lá, no Cortejo Afro, vendo
aquela beleza toda, assim. Isso deu, assim, vários nós na gente, colocou a gente a trabalho, fez a gente questionar muita coisa. E acho que eu digo que acho que, sem dúvida que para todo mundo foi o mês que mais mexeu com a gente, de fato, assim. O tema que mais fez a gente pensar em muita coisa e dar voz para muita gente. As pessoas que foram convidadas para falar nesse mês deram depoimentos, assim, que mexeram também muito com a gente. E acho que foi muito bonito. Para mim foi o melhor mês, assim. Eu acho extremamente importante que pessoas não pretas abordem e falem desses temas. Porque muitas vezes o que a gente fala acaba sendo como mimimi e tal, mas quando uma pessoa branca fala, é valorizado, é escutado. Teve esse caso agora Da Giovanna. então, eu achei muito legal que o Bruno e ela fizeram. Depois teve até uma entrevista no Fantástico que eles falaram, pô, Eu vi. isso que a gente, eu achei, aí tem uma parte do movimento negro que que critica, mas eu acho muito importante as pessoas não brancas terem essa empatia, essa consciência e de fato dar a cara a tapa para pancadas mais sutis do que a nossa, porém tá dando a cara a tapa. A gente não tem que ficar brigando, a gente tem que, pô, se a pessoa tá ali também como aliada, a gente tem que caminhar junto. Vocês são o nosso escudo. A gente já foi escudo durante séculos. Então, vamos fazer agora essa troca um pouco e, ó, eu estou sentindo isso, isso, isso. E vocês são nossos porta-voz. Essa troca aqui hoje, 3 mulheres brancas que eu estou me sentindo já confortável para falar sobre vários assuntos. Então, é importante, parabenizar vocês já. É importante esse espaço e essa ação que vocês estão tendo Eu achei muito consciente a posição dela no Fantástico, quando ela falou assim, também. eu Total, sei muito. que uma mulher negra com um filho, ela não poderia fazer o que eu fiz, né? Assim, ela não teria sido escutada como eu fui, não teria a repercussão que teve comigo. É muito importante ela falar isso também, ela deixar bem claro que ela está ciente disso e depois até ela tem um podcast, né? E ela convidou a Thaís Araújo. E eu assisti, também teve um momento assim que elas falam da aproximação delas, que a Thaís Araújo fala que ligou para ela no momento que soube da adoção da Titi, porque ela falou assim, essa menina não tem a menor noção do que ela acabou de fazer. E eu me emocionei muito assistindo isso, porque eu achei assim, uma posição tão bonita da Thaís Araújo de pegar pela mão assim e falar, olha, você vive, ela falou assim, você é a princesa da Disney, né, Giovanna? Você vive num mundo que você nunca lidou com isso. De fato, eu acho que percebe-se, assim, nem sou uma pessoa que acompanha tanto a Giovanna Banchi, mas eu acho que dá para perceber, assim, que foi uma mudança de vida total dela e do Bruno. O que acontece? Eu entendo o lado dela enquanto mãe, porque assim, Cleiton, eu estou grávida agora, foi uma coisa inesperada, mas eu estou na fila da adoção, né? E a grande probabilidade é de eu adotar uma criança negra, né? E isso eu venho pensando, estou na fila há 3 anos, e eu falei sobre isso no mês que a gente falou sobre o racismo, e, inclusive tocou muito, mexeu muito comigo, foi um mês muito difícil para mim, porque tocou nessas questões, né? E eu fiquei me perguntando, né, como que seria, porque eu não sei o que é sofrer o racismo, né? E ver um filho meu, né? E eu entendo também a ação dela, porque a gente não quer ver um filho sofrendo, né? E entendo essas mães, né, que não têm essa voz que ela teve, que quer dizer, elas têm vozes, né, mas são silenciadas, né, e não conseguir defender seus filhos, sabe? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito importante da gente falar. E hoje você vir falar aqui, né, sobre a posição de um homem periférico, negro, né, e falar da questão da masculinidade, da afetividade, é quebrar mais algumas barreiras, né? E eu acho isso muito importante. Talvez não é nem somente na relação mãe e filho, sabe? Porque meu companheiro é negro e recentemente a gente... eu digo que vivemos juntos porque, né, quando o corpo da gente está em cena, isso tem uma outra dimensão. Então, a gente viveu uma situação, assim, muito difícil de racismo. E
E antes disso, não foi a primeira vez que ele passou por uma situação de racismo na vida dele. Veja, não foi a primeira, mas como isso teve um impacto para mim, foi de um outro lugar, quando eu vi a coisa acontecendo ali, na minha frente, e eu, enfim, né, o que é possível para mim? Então, essa reflexão sobre ser mãe, enfim, eu acho que, na verdade, é o momento em que a gente se dá conta de que não é só uma teoria, de que não é só, não, vamos lutar juntos, hahaha. Não, pessoas morrem porque há racismo, né? Sujeitos são calados, seja em sua subjetividade, em sua afetividade, o que quer que seja. Essas pessoas, elas são impossibilitadas de existirem enquanto sujeitos. Isso é muito grave, isso é muito sério. E se a minha boca, a minha voz, o meu corpo for um instrumento de dar lugar para discutir sobre isso, sim, por que não? Né? A gente precisa se unir enquanto sociedade para combater isso que é o racismo estrutural. Né? Não é de um, não é um só que fica lá gritando, ei, vê só, tá errado. Não, é um movimento de um todo, né? Que a gente precisa fazer isso acontecer, né? Se é estrutural, tem que para mudar a estrutura, a gente precisa, né, caminhar junto. Sim. É muito difícil mudar a estrutura. Mas vamos deixar o convidado falar? Eu ia falar uma coisa rapidinho. Você falou do seu companheiro que é negro e vocês sofreram juntos, né? Uma ato de racismo. Lembrou ainda sobre essa ideia de afetividade, porque afeto não é só carinho, afeta aquilo que nos afeta como indivíduo. E ainda sobre a mesa de boteco, para muitos homens, aí eu não sei se posso falar por todos os homens, mas para mim, para muitos amigos meus, é como, não vou dizer terapia também, mas um espaço onde a gente consegue falar, verbalizar aquilo que a gente não consegue verbalizar em casa, para nossas mães, nossas companheiras, nossa irmã. Então é no mesa de boteco. Aí a gente estava trocando ideia, um amigo meu, ele tinha uma companheira branca, ele é preto também. Aí, fazia tempo, e o boteco é uma instituição, né? Aí pode ser estádio de futebol, pode ser divã, então o boteco tem uma instituição. Aí tava lá, ô Pretão, quanto tempo eu não te vejo, como tá? Aquelas coisas, conversamos e tal. E aí, mano, tá namorando? Ele falou, terminei, mano. Eu falei, mas por quê, mano? Vocês pareciam tão bem. Terminei que ela não entende umas paradas. Ele não conseguia nem explicar por que terminou. Ela não entende umas paradas aí que aí não vai dar certo, não. Aí eu falei, mas, mano, explica essa história de. Eu vi que ele tava mal. Aí ele explicou. Ele terminou o namoro porque eles tinham combinado de ir pra casa dela num dia e tal. Aí tava mó felizão. Fim de semana, ele tinha acabado de sair do trampo, assim, um sábado à tarde. Ele comprou um vinho, comprou um chocolate. Tava indo pra casa da mina, que mora no centro da cidade, uma região central da cidade de São Paulo. Ia pegar o trem, ia pra casa dela, pá. Aí ele foi enquadrado pela polícia. E é difícil explicar para pessoas o que a gente sofre no enquadro policial, da humilhação que a gente passa. A gente não deve nada. Aí ele só foi humilhado pela polícia, resumindo. E desligou o celular e sumiu. Não teve corpo, não teve mais condições de encontrar com a ex-companheira dele. E ele sumiu o fim de semana, ele simplesmente ficou tipo, em casa. E a mina não entendeu isso. Achou que ele estava dando perdido e tal. E era simplesmente isso. Ele sofreu enquadro policial, se sentiu um lixo, não está digno de ver ela, porque ele foi humilhado, zoaram o chocolate que ele estava na mochila e acabou. E ela nunca ia entender isso, essa lacuna de diferença. Eu falei, caraca, olha o quanto complexo é. Eu escrevi uma poesia curtinha sobre isso. Aonde que eu guardo todo esse ódio que fica depois do enquadro? Na mochila só tinha uniforme e a marmita, mas eles juravam que eu ia fazer um assalto. Aonde é que eu guardo todo esse ódio que fica depois do enquadro?
E aí o rolê da noite inteira foi esse, a gente falando, porra, então, eu não sei o que falar, porque eu também não sei o que falar. Eu entendo, porque eu já fui enquadrado e eu sei a sensação de lixo que é. Você levar um tapa na cara sem estar feito nada, na porta da sua casa. E eu falei, poxa, mano, que complexo é isso. E a gente tomou cerveja e ficou em silêncio, na companhia do outro. E isso foi a nossa forma de tipo, deu um toque nele, tá suave, tamo junto. É forte, mas acho que dialoga um pouco com o que você falou e tal, e não poderia deixar passar. Sim, Foi sim, uma ótima forma de você estar exatamente. ali. Porque tem coisas que são muito difíceis de colocar em palavras mesmo, mas a atitude de estar ali escutando já é muita coisa, né? E de fato, ele saber que você compreende isso do mesmo lugar que ele também é assim, um respiro, digamos, né? Dentro de tudo isso que tira o ar da gente, é um negócio. Até quando Nanda teve esse episódio aí com ela e Dan, ela me ligou, a gente conversou e eu falei para ela várias vezes assim, eu falei, eu não sei nem o que dizer, mas eu tô aqui. Não sei o que dizer, né? Assim, a gente tem de indignação, bom, mas faltam até palavras para o nível da crueldade, da violência que isso tem, porque olha o nível da violência, a pessoa não se sentir digna de sair depois para encontrar outra pessoa, né? É uma violência muito grande. Agora vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, né? E como é diferente a ação contra um homem e contra uma mulher preta. Eu, me corrija, Cleiton, por favor, se eu estiver errada, mas eu, pelo menos, nunca ouvia nenhuma amiga minha comentando de ter sofrido em um quadro policial. Mas os homens, isso é recorrente, né? As mulheres, elas sofrem outros tipos, né, de preconceitos e de ação, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é super bem sucedida, mas ela diz que até hoje, quando ela entra no mercado, ela tem que botar a bolsa na frente dela, porque ela percebe que, né, o segurança fica rondando, achando que ela vai pegar imagina, uma mulher bem arrumada, muito bem sucedida, entra no mercado para fazer compra, tem que se preocupar em botar a bolsa na frente para não ser abordada, né? E também, e aí sofre em relação ao seu corpo, muito, né? Muito. Elas são muito assediadas, né? Apesar que eu tenho escutado também que os homens estão nesse lugar de objeto também, serem assediados por mulheres, né? Mas a história das mulheres eu acho que vem desde sempre, né? Das escravas que deveriam servir aos senhores, né? Que eram postas dentro de casa Foram para ser estuprados. estupradas, exatamente essa palavra, né? Então a questão a mulher, eu acho que ela sofre um pouco mais no corpo nesse sentido, e o homem sofre uma violência desses enquadres, sabe? Dessas coisas mais que não deixa de ser no corpo, mas eu consigo ver aí uma certa diferença, apesar que é preconceito, é violência, é dessubjetivação da mesma forma, né? Por que eu estou tocando nesse assunto? Por causa da questão do lugar, né, que o homem precisa ter na sociedade, principalmente o homem negro, né, como a gente estava falando aqui do recorte, né, da masculinidade negra periférica, né? Acho que então a gente pode devolver essa pergunta. Cleiton, fala um pouco desse recorte para gente. Racial e de gênero, né, nesse contexto. Como é que você vive isso, como que você vê isso e os sentimentos que você tem em relação a isso? Só as perguntas profundas, né? Bom de psicanalista, né? Psicanalista. Bom, em relação a essa diferença existe mesmo, né? São violências, mas realmente mulheres, inclusive as mulheres são muito mais objetificadas do que nós somos enquadrados, eu acho, vou colocar. Porque a mulher só vai andar na rua em qualquer lugar e ela vai ser objetificada. Enfim, então acredito que essa violência para a mulher deve ser pesada mesmo. Eu queria, ainda quero, na verdade, construir um podcast com esse meu amigo aí, que estava Vou assistir. muito. Um dia vai sair, que estava muito. Tava pulsando ali, que a gente queria falar
e externar essas questões mesmo, né, de afetividade, de conseguir verbalizar as coisas, e da importância que é também a gente conseguir verbalizar, ter uma comunicação. Pô, a gente perde muita relação, não só afetiva, relação mesmo por não saber externar aquilo que a gente está sentindo. E a gente vai guardando, a gente começa com 11 anos, 10, 11 anos, começa a trabalhar, falando por mim. Deixar de correr atrás da bola para correr atrás do trampo, e depois do trampo, e vai nesse fluxo, e algumas coisas são engessadas, justamente porque, pô, você não é mais criança para estar na rua jogando bola, vai trampar. Então, você não pode chorar. Ele tem tem o lance da objetificação, que existe também. Ainda mais agora. Vou falar um caso. Teve um vídeo meu que viralizou, dançando a música do Thiaguinho lá. Eu tava de uniforme e um amigo meu, a gente fez a dancinha. Não sei se vocês chegaram a ver essa dancinha do Thiaguinho que todo mundo tá fazendo. Aí teve, tipo, 10 milhões de visualizações. Pá, não sei quantas compartilhamentos, sei lá. Aí, e nos comentários lá, tipo, a gente tá, tipo, de uniforme, fazendo dois pra lá, dois pra cá. Não tem nada, tipo, nenhum movimento que lembre algo sexual, alguma coisa assim. Mas aí, o que a gente recebeu de comentários fala, nossa... bem pesado os comentários, né? Fala, caraca, velho, eu nunca tinha sido exposto dessa forma, assim, sabe? Pra tantos... Me senti realmente um objeto ali. Que não tinha nada, tipo, que indicasse algo sexual, e vai ter galera falando, esses dois pés, né? Um bagulho pesado, não quero nem reproduzir aqui. E isso já aconteceu, assim, tipo, muito. E eu fiquei até um tempo tentando pensar, tipo assim, cara, será que eu tô fazendo alguma coisa aqui que tá indicando isso? Aí depois eu vi que não era problema meu, não. Era uma galera que tava nessa onda aí, essa parada de objetificação do corpo preto existe há muito tempo. Como eu não sou o padrão, não sou alto, forte, sou fortinho, né? Mas não sou o padrão que a galera associa, tipo, o Júlio, essas paradas, então não tinha tanto assim pra mim. Mas aí depois desse vídeo aconteceu e foi uma sensação muito ruim de ser resumida a um falo, resumida literalmente a um objeto. É porque são os dois lados da moeda, né? Se a gente for pensar, ou é o homem negro hipersexualizado, né? Assim, uau, ele o sexy, aquele que tem que ser o reprodutor, e por um outro lado é aquele que não serve, aspas, para esse papel, então ele tem que ser aquele que trabalha incessantemente, que está nas piores vagas de trabalho. Então, assim, me parece que posso estar muito errada, mas a minha leitura aqui me parece que não tem muito meio termo, né? Ou você está de um lado ou você está de outro. E você conseguir se deslocar de alguma maneira dessa posição para se colocar enquanto uma pessoa que tem sentimento, que não é isso. Eu estava fazendo uma dancinha como tanta gente faz, entendeu? E tá tudo bem. Então, isso me parece que é uma passagem assim, muito delicada, mas que precisa de um certo esforço, né? O que você sente, Cleiton, por exemplo, na questão dessa identidade de gênero masculina com relação à violência? Porque essa coisa do agora você precisa trabalhar, você já não faz mais isso, você não pode chorar. Onde que isso entra, assim? O que você percebe em relação a isso? Porque me parece que tem algo muito... É o que a gente fala sempre, né? Assim, o feminismo não é só para as mulheres, né? Os homens também têm que lidar com as consequências disso, de ter que ser forte, de ter que ser... tá lá o tempo inteiro inabalável, de demonstrar uma certa agressividade para mostrar que é macho. Tem uma coisa aí que a sociedade vai colocando e fiquei curiosa para saber assim, como você percebe isso? Às vezes, eu também estava fazendo terapia, né? E conversando com
Inclusive, eu vou fazer puxar a sardinha para ele, que foi uma das poucas pessoas que conseguiu me fazer falar. Porque eu chegava na terapia, eu não conseguia falar. Como você tá? Tá, tô legal. Aí, tipo, desenvolve. Eu não conseguia falar. Aí, o que ele fez? Ele me fez escrever, é um homem preto também, escrever poesia falando como eu estava me sentindo. Aí, através da poesia, ele lia, eu escutava, ele ia falar, através dessa poesia, identifiquei que está assim, assim, assim. Faz sentido para você? Faz. Aí, depois disso, a gente ia desenrolando as ideias e tal. Então, e nisso eu percebi o quão nós, homens pretos, mas no geral, a gente é moldado por um sistema, né? E onde que a gente guarda tudo aquilo que não fala? Onde a gente guarda tudo aquilo que a gente quer externar e, e não e não consegue porque foi posto que não deve fazer aquilo, foi posto que se eu for demonstrar uma fragilidade, vão de duvidar da minha masculinidade, eu tenho que mostrar o tempo todo que eu sou viril, que eu sou másculo, que eu não sou mulherzinha, que eu não sou boiola, que aí é os tios, né? Olha como vão reproduzindo, tipo, tio, vô e amigo de gente mais velha, assim, que vai reproduzindo isso. Esse moleque aí tá estranho, cadê a namorada? Então, são coisas que a gente é obrigado a provar e mostrar para os outros o que a gente às vezes nem quer. A gente é engessado, a gente é moldado. Então, foi legal eu ter feito a terapia para entender as situações que eu queria falar, que eu não queria falar. Tentar agora, é um projeto de vida. Colocar as coisas para. Não é porque eu sou poeta que eu sou super desenrolado. Não, tem muita coisa que eu não consigo verbalizar. Então, é um projeto de vida, a terapia, e estou aprendendo a falar as coisas que eu sinto, a verbalizar. E, tipo, se acharem que aqui, pô, o Cleitão tá chorando. Eu lancei o livro agora, semana passada, no meu quarto livro. Eu chorei igual criança, velho. Eu não senti culpa por chorar, eu me senti feliz por isso. Porque se fosse em outros tempos, tipo, eu ia sair de lá e, sei lá, ia chorar na frente de todo mundo, mas eu chorei, tipo, igual criança e falei, mano, é isso, tô chorando e isso está demonstrando uma emoção, eu não sou um robô. Gente, eu tô chorando, um livro, eu fui para Moçambique, escrevi um diário de bordo, tô publicando aqui com as pessoas queridas, eu tenho que ficar cara de mal? Não, eu vou chorar mesmo e é isso, eu vou abraçar com lágrimas. Eu vou te Então, abraçar, e porque abraçar não é também. Aí vai isso, né? Abraçar e falar que gosta de uma pessoa do mesmo sexo que você, não tem nada a ver. Pô, falar que eu amo meus amigos e fazer carinho. Mano, isso estou aprendendo a redescobrir, a desmistificar, e tá sendo muito bom para mim. Tá sendo uma descoberta isso aos 30 anos, descobrir o próprio corpo às vezes, né? Então é muito legal desmistificar padrões que a sociedade nos impuseram. é engraçado, né? Porque fica claro para mim isso que de onde é que vem essa regra que diz que um homem preto não pode chorar, não pode se sentir frágil, enfim. De onde é que vem tudo isso? Não é assim. E é engraçado porque, só comentando um parênteses aqui com você, quando a gente se reuniu hoje mais cedo, aí eu falei assim, nossa, tava aqui pensando, né, como é que a gente vai apresentar o Clayton e tal, e aí me veio uma música do Black Alien, que, enfim, a gente escuta muito aqui em casa, que eu achei muito linda, que diz assim, o fogo da vela me dá luz, com a caneta e o papel erradico pus, a caneta e o papel irradio luz. Esse encontro com a poesia, e essa era uma pergunta que eu queria te fazer, como é que foi isso? Do encontro com a poesia e dessa possibilidade de escrever sobre afetividade, de se ver nesse lugar, né? De se descolar disso que a sociedade espera que você seja e dizer assim, não, isso não é o meu lugar é um outro, e esse encontro com a poesia. O meu encontro com a poesia. Eu acho que a gente vai fugir para o papo literário agora. Eu fui cercado de poesia, sempre convivi com a poesia.
A questão foi quando eu descobri que aquilo ao meu redor era poesia, que aquilo que eu escrevia na última folha do caderno. Na escola, eu não era da galera do fundão, eu não era dos nerds, eu não era da galera popular, eu era, tipo, ali do meio. Me misturava. Então, eu sempre estava meio que isolado, tentando buscar alguma coisa. Então, eu escrevia o que eu sentia, o que eu vivia, desde sempre escrevendo. Só que eu não sabia que aquilo que eu escrevia era poesia. Aí, em 2014, trabalhando no Correio, um carteiro que é músico, chama Carlos Malungo, ele falou, vou tocar no sarau. Eu falei, mas o que é sarau? Aí ele me explicou por cima o que era um sarau, que as pessoas se encontram, umas falam poesia, outras cantam música, outras têm uma intervenção de teatro. Eu falei, vou lá te ver cantar. Aí quando eu cheguei no sarau, eu fiquei impactado, porque eu vi a potência e o tanto de gente parecida comigo, geograficamente, esteticamente, e falando coisas que eu me identificava, que aquilo também era poesia. Porque, para mim, poesia era aqueles livros cheios de poeira, aquela literatura que distante, aqueles escritores mortos, que tudo bem, tem muitos escritores importantes, mas eu digo aquela coisa engessada, sabe? Que foi apresentada na escola. E quando eu chego no sarau, eu descubro que a minha realidade também, a poesia, foi um boom. Aí eu resgatei tudo que eu vivi, os meus escritos. Aí eu fui lá, o meu avô, que aí já vai na masculinidade também, o meu avô que só conseguia falar as coisas, contar histórias quando estava bêbado, aquelas histórias, aqueles contos, era poesia. A minha mãe, cozinhando e cantando, era poesia. Os trâmites que a gente faz para fazer uma feira durar uma semana é poesia. Então eu falei, tô cercado de poesia há muito tempo e não sabia. Então eu sempre estive presente, junto, imerso na poesia. A questão foi que eu descobri que aquilo era poesia. E depois disso eu mergulhei, eu não parei mais de escrever, de transitar por espaços. Até por isso eu entrego poesia junto com as correspondências, para tentar despertar pessoas que, assim como eu, não imaginam que a realidade dela tem poesia também. E tem um lance muito doido, agora falando sobre a literatura, por ser um homem preto e periférico, as pessoas esperam que eu escreva só sobre racismo. E às vezes eu não quero escrever só sobre racismo. Eu quero escrever sobre saudade, eu quero escrever sobre a lua, se eu quiser, sabe? Eu quero escrever sobre coisas, se eu quiser entender sobre criptomoeda, se quiser escrever sobre criptomoeda, eu vou escrever sobre criptomoeda. Eu não tenho que ficar engessado naquilo. Então, quando a gente se descobre um escritor, já rompe várias barreiras. Peraí, calma aí. Esse cara aí, escritor? Tudo bem. Então, você vai escrever sobre isso? Não, eu vou escrever sobre o que eu quiser. Então, são coisas que eu vou quebrando, que foram grilhões que eu estou quebrando desde que eu descobri que eu posso ser artista, eu posso ser escritor, e falar sobre a afetividade é importante para mostrar para amigos meus que na mesa do boteco aquilo que a gente conversa também é poesia, aquilo que a gente conversa é arte também, e pode ajudar outros irmãos que não conseguem também falar ou não se sentem acolhidos. Então, a minha poesia sobre afetividade pode ser para acolher e para encorajar outras pessoas a falarem. A arte tem esse dom, né? De fazer falar coisas que nem a gente sabe que tem a dizer. Sai, né? Isso é muito bonito. Eu ia falar isso, né? Porque você falou que você tem dificuldade de falar sobre afetividade, sobre a masculinidade, mas você está falando sobre isso há algum tempo, né? Você pode não conseguir verbalizar, mas você está falando de outra ordem, né? Você deu um jeito, encontrou uma saída para falar sobre isso, uma saída belíssima, porque poesia, arte é uma saída assim, né? Muito, muito, muito linda. Né? E vai de encontro com esse processo que você fala de desconstrução, né? Que você está tentando se desconstruir, na verdade, desconstruir os padrões que foram impostos para você pela sociedade e marcar o seu lugar de singularidade, né?
no meio disso tudo, que vem aí não só na sociedade, mas vem da sua história, da sua família, né? Pelo seu avô, pelo seu tio, seu pai, enfim. Isso é muito bonito, é muito rico e é muito necessário, né? As pessoas verem que é um caminho possível. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô curiosíssima para ler o seu livro. Então. Eu tenho 4 livros publicados, são 3 de poesias. Só que esse último, inclusive eu tô com a camisa dele aqui, ó, dá pra ver, África, ela daqui. Conta um pra diário gente essa experiência aí. Então, é um diário de bordo da minha viagem lá para Moçambique. Só que além de escrever, isso também teve sobre afetividade, eu acho. Não sei. Mas porque além das minhas vivências lá, eu narro as minhas inseguranças. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Eu não falava inglês, não falava francês, cheio de medo, cheio de insegurança. Então, eu narro isso, as minhas sensações. Pô, pisei no aeroporto, no Terminal 3, e dou dicas de viagem. Porque eu nunca tive ninguém para sentar comigo, tomar um café e falar: Cleiton, para tirar o passaporte você precisa fazer isso. Para chegar em Moçambique, você precisa da vacina para febre amarela. Então, tive que ir pesquisar. Só que, além de pesquisar, carregar um monte de inseguranças, de achar o tempo todo que vai dar errado. E todo dia eu ficava vendo a data da passagem umas 500 vezes. Pô, será que esse dia veio? Eu ficava vendo, tipo, mas por que essa ansiedade? Por que essa insegurança toda? Por que esse medo? Então, eu narro isso e encorajo pessoas periféricas a irem também. Então, eu vou desmistificando, porque acho que a maior corrente é que colocaram na nossa mente. Então, eu tento afrouxar esses grilhões, afrouxar essas correntes. E eu estou fazendo um trabalho agora de levar esse livro, não só esse, mas o meu trabalho no geral, para escolas nas periferias de São Paulo, do Brasil, mas de São Paulo, que é onde eu moro. E mostrar para crianças, adolescentes, que são parecidas comigo e eles ficam assim, com o olho cheio de coraçãozinho, né? Caraca, mano, você viajou mesmo, tio? Como que é? Então, parece uma coisa pequena, mas é gigante para eles. Então, eu acredito que é impactante. Eu nunca tive ninguém que na minha adolescência tinha viajado, que eu poderia me espelhar. Então, eu chegar nas escolas e ser essa pessoa, mesmo que por um dia, por algum momento, nossa, está sendo muito legal isso. E é basicamente isso. Eu coloquei os outros meus livros que eu tinha na mochila, mandei mensagem. Olha que contraste, que ao mesmo tempo cheio de segurança, eu sou doido. Que eu mandei mensagem para pessoas que Que nem bom. conheciam. Falou: pessoal, eu sou poeta, eu sou slam, sou campeão de slam, sei que lá, batalha de poesia. Eu tô indo para Moçambique, vocês podem me receber? Posso. Eu fui, a galera me recebeu, troquei a hospedagem por meu trabalho voluntário, por performance, por oficina, e eu fui circulando. Que E eu lindo narro isso. no livro. Não, agora eu tô fazendo quase isso em Portugal, que eu tô tipo, indo pro festival, mas eu vou esticar a passagem por lá. Só que a diferença de europeu para africano é completamente diferente. Isso Até é. difícil achar algo. Porque é bem que para nós brasileiros já é difícil. Pô, essa pessoa não conheço, vou receber na minha casa. Não é assim. Mas aqui a gente é artista, a gente tem uma alma diferente, a gente acha que todo mundo pensa igual você, e quer compartilhar as coisas igual. Porque tô indo, mano, tem um monte de história para contar e tem um monte de história para levar de volta, e a gente vai trocar. A minha cabeça é essa, só que eu entendo também as pessoas, tipo, eu não conheço esse cara aqui, então vou bloquear. Na África me receberam, só que em Portugal tá difícil. Mas vai dar certo, no final dá tudo certo. Vai Vai. dar sim. Mas me conta como foi essa chegada em Moçambique? Foi, tipo, eu sempre falo que foi como chegar numa festa de família, sabe? Na casa de família que você não vê há muito tempo, mas parece que você sabe onde é cada lugar. É uma sensação muito doida, é uma sensação de retornar para um lugar que eu nunca tive, que eu nunca saí. E foi muito louco isso, porque eu cheguei no aeroporto de Maputo, aí tem umas chamadas de mamas do tufo. Tufo é uma dança do norte de Moçambique, região do Macua, lá e tal. E elas ficam, tipo, no aeroporto lá tirando foto. Como a mulher do Acarajé, na Bahia, com toda aquela roupa e tal. É meio que elas vão tirar foto. E ela já tinha desmontado o figurino e tal.
já estavam indo embora quando eu cheguei. Mas quando me viram assim, me olharam assim, eles tá retornando. Acharam que era moçambicano. Tá retornando pra cá? Vem cá. Aí eu falei, não, eu sou brasileiro. Aí uma falou, ele é brasileiro. Aí me chamou, as outras, ele é brasileiro, e vieram me abraçar. Inclusive tem uma foto no livro que é essa, as mamas chegando assim no meu braço, brasileiro. E eu fiquei mal, falei, pô, estão me recebendo assim já, acabei de pisar. Então foi a sensação de estar voltando pela família, assim. Parece que eu tô romantizando, mas é o que eu senti de verdade. É E tem um lindo, romance é também, né? quase palpável esse afeto que você está trazendo, assim. Dá Não, para sentir. o próximo, eu fiz um lançamento agora, o próximo lançamento eu quero fazer esse lance sensorial, de cheiros e tal, que é uma viagem. Porque as pessoas que leem o livro falam assim, Cleiton, parecia que eu tava lá, parecia que eu viajei com você. Que foi meu primeiro texto em prosa, né? E eu fui tentei descrever cada detalhe. Eu fui para Moçambique, em 2018, eu senti essa sensação doida de estar regressando. E eu fiquei com medo de depois, um dia, ficar velhinho e não lembrar daquilo. Eu estava muito emocionado, estava muito feliz. Eu tinha saído várias sensações, né? De sair do Brasil pela primeira vez, de cruzar o oceano e tal, ir para a África. Então, eu estava sentindo muitas coisas. Eu falei, eu preciso registrar tudo isso, porque se um dia eu esquecer, eu vou ler e vou lembrar. Então, eu registrei tudo aquilo que eu vivi. Então, eu curtia lá o dia, me apresentava, ia conhecer os lugares, os espaços, e à noite, antes de dormir, escrevia. Aí, quando eu cheguei no Brasil, no Boteco, que é uma instituição, aí eu levei, pô, o Cleiton voltou, tá, como que foi lá a viagem? Falei, escrevi tudo aí. Aí algumas pessoas leram, alguns amigos meus leram e falaram, Cleiton, isso aqui tem que ser um livro, cara, isso aqui é um livro. Não, mano, não só um diário, pô. Não, isso aqui é um livro. Aí me encorajaram a publicar esse livro. Aí eu falei, acho que é egoísmo demais guardar para mim também, só esses relatos. Eu vou publicar esse livro. E foi um processo de publicar, várias pessoas me ajudaram, enfim. Aí tá aí, nasceu. Aí, nesse livro eu falo. Não vou dar spoiler, não, deixa quieto. O porquê, no final vocês vão entender o porquê eu falo que a África logo aqui. Mas Olha não. só, você bota 2 livros aí na sua mala para Lisboa, que a gente vai lá te encontrar e eu quero meu livro autografado. Então, gente, Adorei, muito obrigado. viu? Foi um prazer. Espero que tenha fluído Adoramos. os assuntos, conseguimos falar. Falei pra caramba, desculpa. Mas A eu intenção é essa. adorei o papo. Prazer. E vamos trocando no Instagram, que eu tô indo para Lisboa. Quero dar Vamos. uma esticada aí. Tá Certo, bom. Boa gente? viagem aí para você, Ótimo. hein? Boa. Valeu. Tchau, Ótimo Certo. Cleiton. Tchau. Obrigada. Tchau. Parabéns pelo podcast. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso, gente. O papo de hoje foi bem interessante. Acho que a gente aprendeu bastante coisa. Continuem seguindo a gente nas nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, o Twitter. Segue a gente também aqui no YouTube e o Spotify, se você acompanha a gente somente por áudio. A gente continua postando bastante conteúdo para vocês. Então, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito no nosso trabalho. Compartilha se você achou esse conteúdo muito interessante. E deixa os comentários também, seja no Instagram, seja no Twitter, aqui também, no YouTube. Deixa um comentário para dizer o que você achou desse papo, como é que isso te afetou, tá bom? A gente se vê então no próximo episódio, gente. Até lá. Tchau, tchau.